O Evangelho de João é um dos queridinhos da igreja, não precisa nem se fazer propaganda. Depois de Salmo 23, João 3,16 é o versículo mais decorado e mais conhecido de todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Martin Luther King, é o Evangelho de Jesus Cristo em miniatura. E porque ele é o queridinho da igreja? Esses e outros temas nós vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Amaral, pegue uma Bíblia, sua xícara de café e vamos estudar a Palavra de Deus. O primeiro evangelho que foi escrito, na verdade, foi o de Marcos, e não o de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Marcos é aquele primeiro que escreve diante de uma necessidade de uma igreja perseguida em Roma. Então, quando Marcos deixa o seu evangelho escrito, Mateus, ele se baseia na história de Marcos, acrescentando os detalhes que ele acha interessante para falar para os judeus que precisavam fortalecer a fé em Jesus Cristo, mostrando os princípios da lei, os princípios do Velho Testamento que comprovavam que Jesus era o rei prometido aos judeus. Então, a mensagem para os judeus, Mateus faz essa adaptação de Marcos. Lucas também pega o livro de Marcos e faz um acréscimo de quem foi Jesus, indo visitar as testemunhas oculares. Lucas vai fazer essa pesquisa e traz todo esse embasamento. Nós vemos Jesus nos 3 primeiros evangelhos como esse revolucionário, como esse que veio ali na Palestina trazer uma nova mensagem, um novo ensinamento. Jesus era um novo mestre com uma mensagem vinda da parte de Deus. Todos esses evangelhos, eles vão dar uma perspectiva comum de Jesus. Só que João, ele vai um pouco além. João, ele vai focar na divindade de Jesus Cristo. Veio mostrar Jesus como um Deus, como 100% homem e 100% Deus. Por isso que muitos estudiosos não olham o livro de João com os bons olhos. Eles meio que rejeitam. Muitos querem aceitar esse Jesus legislador, esse Jesus humano, esse Jesus mestre. Mas Jesus como filho de Deus e como um próprio Deus, essas palavras não soam bem aos ouvidos de muitos. Eles não querem aceitar essa divindade de Cristo. E João é um soco no estômago dessas pessoas. João vai dizer, realmente Jesus, ele é o filho de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Logo de início, no primeiro capítulo, João vai apresentar Jesus como Logos, como uma palavra. Essa palavra que vem do grego, que significa palavra. Redundante, mas tudo bem. Foi uma piada? Sim. Foi boa. Obrigado. Não tem por onde. E por que é que João já chama Jesus de Logos? Os antigos filósofos gregos consideravam que a palavra é o meio de comunicação entre Deus e os homens. É através da palavra que surge o pensamento, que surge a comunicação. Então, João ele vai dizer, olha, Jesus é essa palavra. É essa ligação entre Deus e os homens. É através da palavra que o mundo veio a existir. Lá em Gênesis 1, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja luminares e houve luminares. A palavra, ela traz à existência o que não existe. Então Jesus é essa palavra, é o que traz a existência, é o que está desde o princípio. E por que é que João ele não escreve uma mensagem semelhante aos 3 primeiros evangelhos? Por uma questão simples. Os 3 primeiros evangelhos eles são escritos ali provavelmente 20 anos depois que Jesus foi para os céus, 20, 30 anos. Esses evangelhos eles foram bem difundidos, as pessoas já conheciam essas histórias. João ele vai escrever o seu evangelho ali no final do 1º século, ali mais ou menos no ano 90 depois do nascimento de Jesus Cristo. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. E o que era que estava acontecendo? 30 anos atrás, quando Pedro escreve as suas cartas, nós já vemos ali uma mensagem de Pedro dizendo que muitos já estavam duvidando da vida de Cristo. Muitos diziam que as coisas não tinham mudado desde o princípio do mundo, que Jesus não voltaria. Então Pedro já vai trazer uma mensagem enérgica dizendo que Jesus ele voltaria. Depois dessa mensagem de Pedro, já tinham se passado 30 anos e muitos já tinham chegado no Evangelho que não conhecia Jesus como testemunha ocular. Muitos conjecturavam que João Batista era o Messias. João precisa então trazer uma mensagem que reafirmasse a divindade de Jesus Cristo, que estava sendo abalada naquele período. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? Eu não sou o Messias. Então quem é você?
Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Aplanem o caminho para o nosso Senhor passar. E os irmãos eles estavam sendo perseguidos duramente pelo grupo dos judeus. Os judeus eles expulsavam os irmãos das sinagogas. Nós vemos que eles criaram um tipo de oração padrão, como Jesus Jesuá, a oração sacerdotal. Eles criaram um tipo de oração padrão onde amaldiçoava os cristãos e aqueles que não seguissem a fé judaica. Olha, desculpa, estão falando coisas ruins de nós. Então João ele precisa fortalecer a fé desses irmãos que estavam sendo atacados pelos judeus e reafirmar a divindade de Cristo que estava sendo questionada. É o último evangelho que é escrito de Jesus e é nessa perspectiva. João, se eu não me engano, é o último apóstolo a morrer e começa o seu ministério muito novo, aproximadamente ali com uns 20 anos. João ele conhece Jesus provavelmente ali na região da Galiléia na adolescência, então muito cedo ele tem contato com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata que ele era considerado filho do trovão, porque ele tinha um temperamento forte, um temperamento enérgico. Então eu vejo João como esse cara sonhador, esse cara enérgico, esse cara que está disposto a trabalhar pelo evangelho e pelo reino de Deus, para difundir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No período do imperador Domiciano, João ele é preso na ilha de Patmos por pregar esse evangelho, por defender essa fé. É lá que ele escreve o livro de Apocalipse. E ali, no final da sua vida, na faixa de 80, 90 anos, ele é liberado da ilha de Patmos pelo imperador depois de Domiciano e vai morar em Éfeso. No final ali da sua vida em Éfeso, ele escreve suas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também resolve escrever ali o Evangelho de João para fortalecer uma igreja que estava perdendo a essência e a crença na divindade de Jesus. A palavra de João ela é simples e direta. Ora ele fala de luz, ora ele fala de trevas. Ora ele fala de vida, ora ele fala de morte. Ora fala de espírito, ora fala de carne. Então é uma mensagem simples, uma mensagem direta. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Os estudiosos dizem que João só tem 800 vocábulos. Seria mais ou menos a quantidade de vocabulários de um menino de 6ª série. Ele é o evangelho mais simples em vocábulo, mas é o evangelho mais profundo, é um evangelho teológico, falando da salvação em Jesus Cristo. Quando eu escuto isso, eu me lembro muito do meu seminário teológico, no período que eu estava pagando evangelismo, A professora, ela disse, olha gente, o evangelho de Jesus ele é simples, ele é direto, a gente não precisa enfeitar. E eu aprendo muito isso com João, porque João ele é um evangelho simples, é um evangelho direto, mas é o evangelho mais profundo e é o evangelho onde nós mais aprendemos e usamos para levar a mensagem de salvação. Em João 20:31 nós vemos o objetivo desse livro. Diz o seguinte: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo de João é uma mensagem evangelística, para que as pessoas cresçam em Jesus e o aceitassem como Senhor e como Salvador. Ele é um evangelho simples em termos de palavras, mas é um evangelho profundo em termos teológicos. Ele agrada tanto aqueles que estão iniciando a sua fé, quanto os teólogos mais renomados. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: João é aquele que conhece Jesus desde muito cedo, desde a sua adolescência. Muito cedo começa o seu ministério. E ele morre aproximadamente aos 90 anos, o que era raro naquele período. As pessoas morriam muito cedo, mas ele morre crendo no seu Jesus Cristo, na mensagem que ele pregava. Continue firme, crendo nesse Jesus que você prega, e faça que nem João. Prega uma mensagem simples, mas direta. Prega uma mensagem que as pessoas entendam. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar em algum lugar por aqui o meu Insta. Não esquece também de curtir meu vídeo. Fica na paz e até a próxima.